Câmera na mão é sinal de uma coisa, é vlog começando. E, gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e, atendendo a pedidos, eu vim fazer hoje pra vocês um vídeo que faz um tempinho que eu não realizo aqui no canal, que é um vlog de leitura. E no caso eu tô convidando vocês pra acompanharem meu processo de leitura pra Teto para Dois, da Beth O'Leary. Aqui no meu cantinho, pronta pra começar a leitura. Hoje é tarde de terça-feira, eu já fiz hoje as coisas que eu precisava, já fiz umas fotos pro Instagram, programei resenha e tal. Então agora eu tirei o resto do dia realmente pra ler. Não sei se eu vou conseguir terminar de ler o livro hoje, mas a intenção é ler o máximo dele. O Teto para Dois é uma comédia romântica e é também o romance de estreia da autora Beth O'Leary. O livro tá saindo agora pela editora Intrínseca, ele tem 400 páginas e foi a premissa dele que mais chamou a minha atenção. Aqui no caso a gente vai ter dois personagens que eles moram numa mesma casa, só que eles nunca estão nessa casa ao mesmo tempo. Um deles fica lá durante o dia, o outro durante a noite. Então eles basicamente dividem a mesma cama, dividem o mesmo teto sem nunca se encontrar. E a forma de como eles sempre se comunicam é através de post-its. Eles vão deixando os post-its ali pela casa pra manter a comunicação entre eles. Eu terminei agora o primeiro capítulo e eu já vi aqui, já identifiquei alguns pontos que eu gosto numa leitura. Primeiro de tudo, o livro ele é narrado em primeira pessoa e ele vai ter capítulos alternados entre a protagonista e o protagonista. O primeiro capítulo é narrado pela Tiff. Eu ainda não li a voz narrativa do mocinho, mas a dela eu já gostei bastante. Além de ser em primeira pessoa, é primeira pessoa no presente, que é outro tipo de narrativa que eu também gosto, que normalmente ela acaba se desenvolvendo de uma forma bem fluida pra mim. E ela é uma narrativa bem divertida. Então já desde o primeiro parágrafo você consegue perceber isso. É uma narrativa gostosa, então eu tô sentindo que vai ser um livro assim bem leve, e ele já tem situações que são dinâmicas aqui nesse começo, então a gente já entende, né, o porquê do dilema da protagonista, que ela vai acabar escolhendo, né, morar nesse acordo estranho aí de dividir uma casa. Então, só pra contextualizar, ela terminou o namoro dela, e como ela morava com o ex-namorado dela, ela ficou sem ter pra onde ir. Ela tá morando de favor com ele já tem um tempo, só que agora ele acabou de chegar um dia na casa dele com a mulher por quem, né, ele trocou a mocinha, então ela teve que ver o ex com a atual. Só que ela não tem dinheiro pra morar sozinha ou ir pra outro lugar. O dinheiro que ela tem disponível só faz com que ela encontre apartamentos horrorosos. Então realmente dividir o apartamento aí com alguém, uma pessoa que ela não sabe quem é, parece ser o acordo mais justo, o melhor acordo entre as possibilidades que ela tem. E outro aspecto que eu já achei legal aqui é que ela trabalha numa editora, ela é uma editora assistente, só que não é uma editora assim, né, que publica super best-sellers, que é super bem desenvolvida. E, enfim, eu gosto desse ambiente, né, de editoras e tal, gostei de ver isso presente no livro. Eu terminei agora o segundo capítulo, que é narrado pela perspectiva do Leon. Eu não vou ficar falando, né, capítulo a capítulo, mas como a gente tem aqui, né, a apresentação dos personagens, esse comecinho da história, da voz narrativa deles, eu acho legal comentar, porque isso deixa uma certa expectativa em relação à leitura. Foi um capítulo relativamente menor do que o da Tiff, não sei se isso vai ser uma tendência, né, nos próximos. Foi um capítulo também bem divertido. O Leon, ele é enfermeiro, ele trata de pacientes em cuidado paliativo, e pelo que eu já percebi aqui, então o conflito dele é porque ele precisa do dinheiro, por isso ele dispôs o apartamento para aluguel nessas condições que ele colocou e tal. E ele também tem uma namorada e ele precisa agora contar pra namorada que tem uma mulher interessada em alugar o apartamento, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui também é porque a gente tem já a perspectiva do Leon em relação a Tiff. No primeiro capítulo, né, então a Tiff ainda não tinha falado com o Leon, ela não sabia nada dele, então a gente ainda não tem o que ela pensa sobre ele. E aí ela já se mostrou, então, sendo essa pessoa que fala demais quando tá nervosa, então que parece aí uma pessoa um tanto quanto atrapalhada e tagarela.
100 primeiras páginas do livro, são mais ou menos umas 6 horas. Eu ainda não tô naquela leitura frenética, tanto que eu li procrastinando bastante, mas eu tô gostando. O livro continua com um tom divertido, já tá rolando, né, uma certa interação entre os protagonistas, né, com as trocas de bilhetes, de post-its. Esses momentos dos bilhetes são um dos momentos mais gostosos da leitura, porque realmente fica uma coisa mais ágil e é gostoso ver realmente a interação entre eles. Eu também estou sentindo que o livro talvez esteja trazendo aos poucos algumas temáticas talvez um pouco mais sérias. Tem alguns indícios aqui, né, de conflitos que os dois personagens estão enfrentando, mas de modo geral eu já tô gostando bastante. Agora mais 100 páginas, tá perto de 10 da noite, é um pouquinho antes das 10. E eu passei então agora da página 200, vou começar o capítulo 36, se eu não me engano. Isso, capítulo 36. A história tá se desenvolvendo muito bem, é muito gostoso ver como a autora trabalha bem os personagens, os conflitos, como as coisas vão pouco a pouco se expandindo além da situação dos dois ali no apartamento. Os temores que eu tinha, né, suspeitas que eu tinha em relação a alguns dos conflitos que eu falei que fossem um pouco mais aprofundados se concretizaram. Ficou bem assim na cara, né, de que aquilo estava acontecendo. Eu acho que logo no começo já teve um indício que eu fiquei até meio assustada quando eu li, que eu fiz caramba, e enfim, já foi o alerta que piscou ali bem alto, e eu tô gostando de como a autora colocou isso aqui na trama. Eu acho que nesses momentos dá um aperto maior a hora que eu tô lendo. E eu não vou comentar muito a respeito pra não dar spoiler pra quem for ler depois. Em relação àquela impressão que eu tinha tido sobre os capítulos do Leon serem menores, não necessariamente. Tem capítulo que sim, tem capítulo que não. Mas uma coisa que é fato é que, de fato, a narrativa dele é mais concisa. Quando a gente tem os diálogos da narrativa dele, nunca a gente tem como nos dela, que é de fato uma descrição daquilo que está acontecendo. Nos dele é sempre como se ele estivesse resumindo. Então tem sempre o nome da pessoa que está falando e a fala da pessoa, porque eu acho que isso representa muito uma característica do Leon, que ele é muito mais contido, ele é muito mais quieto, ele é muito mais na dele, enquanto a Tiff é muito mais espontânea, ela fala muito mais, ela é muito mais eloquente. Então eu achei muito legal a autora ter diferenciado isso em cada um dos capítulos, porque a gente consegue sentir de fato essas características de cada um e ver isso aparecendo ali na voz narrativa. Passei da página 300, faltam menos de 100 páginas agora pra eu terminar o livro, mas eu não vou conseguir terminar agora, já tô morrendo de sono, ainda tenho que tomar banho, ainda vou demorar um pouquinho pra deitar, mas assim, eu tô impressionada com a agilidade que o livro adquire. Eu acho que ele já era ágil no começo, já tava sendo uma leitura que tava sendo fluida, mas a partir de determinado momento o livro se torna ainda mais ágil. Eu basicamente nem senti essas últimas 100 páginas que eu li. Eu acho que essas últimas 100 páginas elas são muito carregadas de tensão, tanto tensão entre os personagens, né, se confrontando nos momentos ali entre eles, quanto tensão de clímax mesmo da história, né, dos conflitos chegando a determinados pontos, e tudo isso dá um gás e faz que você não queira parar de ler, e eu vou ter que parar de ler agora. Mas enfim, eu tô gostando muito da leitura, tá sendo uma leitura muito gostosa e que eu acho que ela também toca em pontos que são importantes. Os protagonistas são protagonistas que fogem do padrão de certa forma.
A Tiff é uma mulher que ela é muito alta, ela é uma mulher descrita como uma mulher grande, então ela foge desse padrão mignon, né, de personagem. E os conflitos que ela lida, na verdade, não estão ligados ao corpo dela. Ela não tem necessariamente problema em relação a isso, mas eles estão ligados ao fato dela ser mulher. As questões que ela enfrenta estão muito atreladas a isso. E o Leon, o protagonista, ele é um protagonista não branco, e também os conflitos que ele enfrenta, que a família dele enfrenta, estão atrelados a isso. A autora até agora ela não fez uma ligação direta sobre isso, mas eu acho que dá pra gente captar algumas coisas aqui. E aí eu acho que esse é outro ponto também da leitura, porque ela aborda temas aqui, ela coloca determinadas questões sem fazer com que a leitura fique pesada. É uma leitura que realmente te cativa, que te diverte em vários momentos, que te emociona em outros. Tenho certeza que amanhã eu vou devorar essas 100 páginas que faltam pra acabar, porque eu tô super ansiosa pra ver como vai terminar. Também preciso dizer que eu tô muito apaixonada pelos personagens. Ai, tá sendo uma leitura muito fofurinha nesse aspecto. O romance é uma delícia, então quero ver como vai acabar. Faltam mais ou menos umas 40 páginas para o livro acabar. Essas últimas 40 e poucas que eu li foram bem tensas, tiveram muitos acontecimentos emocionais, principalmente em relação a Tiff. E foi impossível, assim, não me sentir agoniada junto dela, me remeteu a muita coisa minha, então é claro que eu me identifiquei muito com ela, e pelo fato de eu me identificar muito com ela, no momento eu tô um tanto quanto brava com o Leon. Eu entendo as atitudes dele por conta do histórico que ele tem, do momento que ele tá vivendo, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de tomar partido dela, pensando que, assim, considerando tudo aquilo que ele conhece sobre ela, né, aquilo que ele presumiu dos acontecimentos, se fosse comigo eu ficaria muito chateada. Eu tô nesse mix de emoções que o livro causa e que eu acho que só mostra realmente o quanto ele é envolvente, porque a partir do momento que você compartilha todos os sentimentos das personagens, que você se apega a umas, que você fica brava com outras, é porque de fato você tá envolvido e inserido na história. Terminei agora de ler, eu vou gravar com cara e voz de choro mesmo. Gente, que leitura delicinha! E esse final, a última cena, ai que fofura, sabe? É livro que tem direito a tudo. Tem relações familiares, tem relações de amizade, tem os conflitos dos personagens próprios, né? Tem a relação do romance deles se desenvolvendo pouco a pouco. Como eu falei, tem outras questões mais profundas ligadas ali, que foi, acho que, a parte que mais me tocou na história, justamente porque me remeteu a muita coisa. Então o livro tem dificuldade, tem superação, tem problema, tem romance fofo, tem partes engraçadas. Sério, é uma comédia romântica com todos os ingredientes possíveis, que tem direito, assim, de fazer realmente uma ótima comédia romântica, uma leitura deliciosa que eu não queria parar de ler. E fica aí a recomendação, então, pra vocês. Se vocês gostaram também desse formato de vídeo de vlog de leitura, eu vou buscar fazer mais dele também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês ficaram interessados pela leitura, se você gostou do vídeo, então deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação. Isso também vai me incentivar a fazer outros vídeos nesse formato. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, e seja muito bem-vindo! E me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijo a todos, até o próximo vídeo.